Olá pessoal, bem-vindos ao curso de Computação Desplugada. Essa é a terceira atividade da primeira parte do livro e ela tem como título Você pode repetir e está relacionada ao contexto de compressão de textos, né? Eu diria que a gente poderia até aplicar o raciocínio para a compressão de uma forma geral. E por que eu preciso comprimir textos ou arquivos, enfim? Porque você tem a necessidade de gravar muitas coisas no seu computador ou porque você tem a necessidade de compartilhar essas coisas que você tem com outras pessoas e aí o tráfego na internet ou o espaço do seu computador é reduzido ou você quer otimizar, né, o uso desse recurso para não ficar cansativo ou longo. Então, seguramente, a experiência que vocês estão tendo agora de assistir essa videoaula pela internet, ela seria tão pior quanto pior fosse o processo de compressão e transmissão desses dados pela internet, tá? Então, codificar os dados antes de armazená-los e decodificá-los assim que estiverem sendo recuperados, ou seja, do arquivo, né, do seu computador, permite ao computador armazenar mais dados. Então, eu consigo, graças à compressão, armazenar uma quantidade muito maior de informação no meu computador e enviá-los mais rapidamente através da internet. Isso fazia muito sentido, vamos pensar no passado, em que os espaços dos computadores eram reduzidos, né? Então, fazia muito mais sentido lá. Hoje é muito barato computador, é muito barato disco, memória, isso tudo é barato. A internet cada vez mais tem oferta de internet cada vez mais rápida. Então não faz mais sentido a gente falar de compressão de dados? Faz porque ao mesmo tempo que eu melhorei esses recursos, a quantidade de informação que eu quero persistir ou que eu quero trafegar, compartilhar na internet é muito maior também. Então sempre vai fazer sentido, por mais que eu otimize o custo, né, do armazenamento ou do tráfego de dados, sempre vai fazer sentido a gente pensar nesse tema da compressão de textos, ou compressão de uma forma geral. Então, como é que os computadores fazem isso? Vamos tentar entender como é que os computadores fazem. Então, os computadores ele devem preservar e transmitir diversos dados, né? Preservar, entenda aqui como gravar. Então, para não usar muito espaço de armazenamento ou levar muito tempo para enviar informações através de uma conexão via modem, eles comprimem o texto. Então, aqui eu estou falando de conexão via modem porque na prática é modem que a gente utiliza, né? Alguém modula os dados, codifica eles antes de trafegar e alguém na outra ponta que vai receber esses dados demodula os dados, decodificando-os para poder apresentar os dados como eles foram gerados ou apresentados aqui no remetente, lá no receptor, né? Destinatário. Então imagine esse cenário aqui, que eu quero trafegar esse dado, esse texto chamado aranha-ranha. Bem, como é que a compressão funciona? Ela vai tentar identificar o que é comum nesse texto. Bem, o que é comum nesse texto é esse aranha aqui. E aí, uma vez que eu sei, já identifiquei o que é comum nesse texto, então que tal fazer, remover a segunda parte que é comum e fazer ela apontar para a primeira? O que a gente está vendo acontecer aqui? É que o tráfego que antes seria inteiro, desse texto inteiro aqui, ele está sendo reduzido para um texto comprimido. Aí o texto comprimido é aranha, AR, e mais esse ponteiro. Então notem, eu troquei o tráfego desse texto aqui por um ponteiro. Então, o que a gente percebe aí? A primeira coisa que a gente percebe é que o computador tem que ser capaz de detectar esse padrão. Então, existe algum processamento que é feito para detectar esse padrão. Esse processamento, claro, leva tempo. Você, usuário, não percebe isso. Mas os computadores estão fazendo isso, estão processando dados o tempo todo. Então, aqui é um exemplo de um processamento que pode estar acontecendo se eu fizer um tráfego com esse esquema de compressão. Tá? Segunda parte, quem recebe o texto tem que ser capaz de entender isso aqui, deve voltar para esse significado aqui. Então, esse texto aqui que o receptor está recebendo tem que voltar para o texto original do remetente. Então, de novo, um novo processamento. Então, estou transformando esse dado que é menor do que esse aqui neste dado aqui inteirão. Ida e a volta. Ida daqui para cá, volta daqui para lá. Então, o que a gente percebe? Beleza, a gente está falando no esforço que os computadores têm para poder comprimir dados de modo que a gente consiga armazenar o maior número de informações possíveis no nosso computador. E, ao mesmo tempo, trafegar, né, na comunicação entre dois computadores a maior quantidade de dados no menor tempo possível. Porém, as duas pontas na comunicação, né, de dados entre um computador e outro, ou aqui mesmo no mesmo computador, mas na hora que eu armazeno e leio os dados que estão armazenados, eu tenho que ser capaz de processar esses dados para poder recuperar eles da forma original. Então, esse tempo de processamento tem que ser considerado também quando você vai fazer a análise do custo-benefício de aplicar esses algoritmos que a gente
está mencionando aqui, tá certo? Aqui, de novo, o objetivo do projeto da computação desplugada é ensinar esses conceitos de forma lúdica, né? De forma esquemática, de forma bem divertida para crianças. E aí eu gostaria que vocês refletissem como seria ensinar isso para eles, né? Vamos pensar num texto aqui mais elaborado. Então, bora imaginar esse texto, que a aranha é a jarra, e está aqui o texto todo, e eu quero comprimir esse texto todinho aqui. O que eu poderia fazer para comprimir? Aí, de novo, o computador ele tem que sair atrás de padrões de repetição. E aí a ideia é que esses padrões de repetição eles tenham que ter no mínimo 2 caracteres. Por quê? Deixa eu voltar aqui para o exemplo. Eu troquei esse texto por esse. Esse texto aqui ele tem que ser menor do que esse, que senão não faz sentido a gente gastar esforço, tempo processando esse texto para transformar nesse. Então só faz sentido se esse texto aqui for menor do que esse, ou seja, esse ponteiro que eu acrescento uma informação aqui, que é o ponteiro. Eu troco essa informação que é o ponteiro por essa aqui. Essa troca tem que ser vantajosa, para valer a pena a gente fazer esse processamento. Então, por essa razão, eu sugeriria que vocês refletissem em cima desse texto aqui, de procurar pelo menos padrões com 2 caracteres, já que o ponteiro é como se fosse um caractere a mais, tá? O ponteiro que aponta para o padrão que vai se repetir. Então, onde tem nesse texto, dobra no mínimo 2 caracteres, pode ser mais do que 2 caracteres, que se repetem ao longo do texto. Bem, eu já fiz esse esforço aí para vocês e destaquei eles no texto, com cores diferentes. Então aqui eu tenho de baixo, dentro, tem o D e o D, aí o da, cama, da jarra, o DA, o tem, uma. Notem que por conta da jarra, né, eu queria aproveitar esse padrão da jarra, diferente do esquema anterior, o aranha, arranha, eu aproveitei o arra, né, por causa da jarra, e aproveitei o arra aqui, por causa da jarra. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 repetições desse padrão. Então, 5 deles vão apontar para 1. Então, imagina a economia que a gente vai ter aqui. Foi um esquema diferente do que a gente pensou no exemplo anterior, mas o exemplo anterior era mais para ilustrar mesmo. Você poderia bolar o seu esquema, né? Que talvez fosse até mais otimizado do que esse que eu bolei aqui para vocês. E o nhá, e esse nhá tem 5 nhá, né? 1, 2, 3, 4, 5 nhá sendo trocados pelo aranha aqui, né? Então essa é outra razão de eu ter feito esse esquema também, aproveitar o nhá e o jarra, né? De formas separadas. Jarra não, o arra e o nhá, né? De formas separadas. Bem, gente, esse seria o esquema. Então eu poderia trocar por ponteiros. Esses 4 ponteiros aqui, esses 4 nhá apontariam para esse nhá. Essas outras arra apontaria para essa arra, esse tem apontaria para esse tem, esse D apontaria para esse D, esse dá apontaria para esse dá. Aqui eu estou economizando um texto grandão por um texto reduzido, ou seja, comprimido, com ponteiros para o padrão inicial que a gente detectou de semelhança, né? Bem, esse seria um esquema de compressão. Antes de avançar, um exercício para vocês aí. Como é que seria representar esses ponteiros? Então a gente pode conversar isso em algum outro momento. Como é que seria representar esses ponteiros no computador? Só tentem descobrir, fazer uma pesquisa na internet e a gente pode discutir. Tá, uma atividade mais elaborada aqui, tá? Então, às vezes, textos incompletos apontam para a parte dele mesmo. Então, nos esquemas que a gente viu no exercício, exemplo anterior, a gente pegou uma outra palavra que tinha alguma semelhança nela com uma outra palavra do texto. Então, eram 2 palavras que tinham algo em comum. Aqui, o exercício é diferente, é um pouquinho mais elaborado. O exercício é a mesma palavra pode ser representada de forma comprimida. Uma palavra pode ter padrões nela mesma e eu represento ela de forma comprimida. Uma outra estratégia de compressão. Então, às vezes, textos incompletos apontam para a parte dele mesmo. Então, o texto pode ser decodificado corretamente se as letras forem copiadas da esquerda para a direita. Então, se eu começar a copiar essas letras aqui, ó, o A para cá, o N para cá, e depois esse A para cá, esse A que a gente já colocou aqui para cá, a gente formaria uma palavra banana aqui. Então, notem que eu teria esses 3 caracteres sendo copiados sucessivamente para esses 3 caracteres aqui. É isso que esse esquema está nos dizendo aqui.
como é que a gente faz isso? Então, isso aqui é muito útil em computadores nos quais existe uma cadeia grande de caracteres ou padrões específicos. Faz sentido também, por exemplo, para representar DNA, né? Codificação de cadeias de caracteres de DNA, por exemplo. Então, parece fazer muito sentido para esses casos, tá? Esse esquema de compressão. Então, como é que a gente poderia representar isso no computador? Então, banana pode ser escrita como ban 23. Como é que isso funciona? O 2 desse 23 significa contar 2 caracteres para trás. Então, eu estou aqui no 23, né? O 23, então, com 2 caracteres para trás. 1, 2. Então, vou fixar aqui no A. Tá? Para encontrar o ponto de partida da cópia. Então, fixei aqui no A. E o 3 significa o quê? Copiar 3 caracteres consecutivos. Então, à medida que eu for andando para cá, para a direita, eu vou andando copiando os caracteres, 3 caracteres para a direita. Então, eu tinha identificado o A, né? Fixei nele. Então, copio o primeiro A, bum. Aí ando mais um caractere. Copio o N, bum. E ando mais um caractere. Copio o outro A. Quantos caracteres eu copiei? 1, 2, 3, que é justamente esse 3. Então, esse seria o esquema mais elaborado de compressão de uma única palavra, tá certo? Onde você detecta nessa única palavra um padrão de repetição, né? Deixa eu ver... Talvez macacada tivesse alguma coisa assim. Macaco. Enfim, um exercício para vocês. Tenta identificar palavras. Arara. Lembrei uma palavra que talvez pudesse fazer muito sentido. A gente aplicar esse padrão. Arara. Né? Então, tenta identificar palavras que a gente pudesse aplicar esse esquema de compressão, tá certo? Bem, para encerrar, do que trata tudo isso que a gente acabou de ver? Bem, a capacidade de armazenamento de computadores cresceu muito, como eu falei lá no início. Porém, há mais coisas para colocar nele, né? Então, a gente poderia pensar que existe muito mais vídeo, é muito mais fácil, muito mais rápido. Você tem mais desejos, né, de tirar foto, vídeos e querer compartilhar isso e postar no Facebook, no Instagram, no YouTube, no WhatsApp, no status de alguma dessas redes sociais. Então, enfim, há muito mais desejos e está muito mais fácil, até porque todo mundo anda com um celular na mão, né? De você conseguir gerar essa quantidade enorme de dados. Bem, o celular em si é um computador, então como você está gerando dados nele, então você precisa, ao mesmo tempo em que a tecnologia melhorou e está mais barata para você armazenar dados, né? Você quer fazer muito mais coisas, né? Então foi o que eu falei lá no início. Aumentar a capacidade de armazenamento versus comprimir os dados armazenados. Então, existe um problema da compressão de dados, como eu falei para vocês, que é de realizar o processamento para que essa compressão aconteça. Eu vou voltar ao exemplo lá do texto que a gente comprimiu. Imagine o que é você criar um algoritmo que vai procurar esses padrões no texto. Esse algoritmo vai comprimir esse texto, que nesse exemplo aqui é pequeno, mas podia ser um texto grandão, uma tese de doutorado, enfim. Procurar esses padrões de compressão no texto não é uma tarefa trivial de ser implementada, né? Então, por essa razão, eu diria que o tempo de processamento desses algoritmos precisa ser levado em consideração também, né? Então, essa seria a reflexão colocada aqui para vocês. E eu comentei isso também no início. Bem, a codificação Ziv-Lempel, ou codificação LZ, foi criada por por professores, né, israelenses na década de 70. A gente já conhece elas por conta do padrão zip. Então, quando você zipa arquivos, você está usando, na verdade, o esquema de codificação e decodificação. Codificação no sentido, eu pego um arquivo e vou codificá-lo para comprimi-lo. E decodificar, eu vou descomprimir esse arquivo para poder voltar para o estado original, né? Então, codificação e decodificação aí. Então, o padrão GIF também seria um outro exemplo onde se usa esse modelo de codificação. Então, códigos menores para letras. Uma outra forma de você fazer codificação é usar códigos menores para letras usadas mais frequentemente. Então, se você acha que a letra A é utilizada na maioria dos textos, então você pensa numa representação para a letra A que seja menor. Letras que são raramente utilizadas, vou chutar aqui um X, um Y no nosso vocabulário, né? Então você utilizaria um código maior para representá-las.
Então, essa seria uma estratégia diferente de codificação. É isso, pessoal. Por hoje é só.